Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, começando pela Apple Insider, a Amber Neely traz aquela confirmação, né? O macOS Tahoe parece que vai ser o último grande suspiro para os Macs com Intel. Pois é. Não foi algo que eles falaram muito na WWDC, na Keynote, mas a confirmação veio depois, sim. E o suporte, como fica? Então, o suporte total deve ir até setembro de 2026 com o macOS 27. E a aposta é que essa versão, vai basicamente limpar todo o código Intel. Limpar, tipo? Talvez até o Rosetta 2, sabe? Aquele tradutor que ajuda a rodar app antigo nos chips novos da Apple. Nossa. E isso pega em cheio aqueles últimos Macs Intel de 2020, né? E alguns mais antigos também. Exato. E pra turma do Open Core, aquela galera que faz, mágica pra rodar macOS novo em Mac velho. Pra eles a vida complica. Porque os modelos que ainda teriam algum suporte, eles têm o chip T2. Aquele chip de segurança. Isso. Ele adiciona uma camada extra ali de segurança, de controle de boot. Assim, dificulta muito essas adaptações, essas gambiarras, né? Entendi. Quer dizer, o T2 funciona meio como um porteiro extra, então. Exatamente. Atualização de segurança. Pode até continuar pingando por um tempinho. Mas função nova, essas coisas, já era. Fim de uma era mesmo para os Intel Macs. Com certeza. E ainda falando do macOS Tahoe, a Engadget comentou sobre um novo aplicativo, né? O App Telefone. Isso. A ideia é juntar tudo num lugar só no Mac. Histórico de chamada, contato favorito, correio de voz. Tipo como já é no iOS. Exato, espelhando o iOS. Antes o Mac dependia mais daquela função de continuidade, sabe? Aquela que você começa no iPhone e termina no Mac. Para chamadas era mais assim. E agora um app dedicado. Um app só para isso. E, claro, isso aí já joga mais lenha na fogueira daquela especulação. Será que vem aí Macs com 4G, 5G? Com certeza, alimenta isso. A Apple já tem um modem dela, o C1, e rolam os rumores, né, de que a ideia tá sim na mesa deles. Faz sentido. Ter o app telefone no Mac. O iPad já tem isso, né? Nas versões com celular. Sim, exatamente como no iPad, que tem versão Wi-Fi e celular. Parece um passo bem lógico nessa direção. Talvez para 2026, com um modem novo. Quem sabe? Talvez com as próximas gerações, um C2, C3, a partir de 2026 é uma possibilidade, sim. Mudando um pouco de sistema agora. Lá na Android Central, o Brad Snyder publicou algo interessante. Ele sugere que o iOS 26 andou, digamos, pescando umas ideias do Android 16. O artigo lista várias coincidências, digamos assim. Tipo o Visual Intelligence da Apple, que permite agir sobre o que está na tela. Tipo selecionar texto ou imagem? Isso. Lembra bastante o Gemini Live e o Circle to Search do Android. E tem mais coisa. Tem. Planos de fundo customizáveis no iMessage, muito parecido com o que o WhatsApp já faz, né? Aí tem o Call Screening e o Hold Assist. Que seriam... primos, talvez, do Call Screen e do Hold for Me dos Google Pixel, que, já existem há anos. Nossa, a lista é longa mesmo, até no visual. Sim, o design Liquid Glass que a Apple mostrou apareceu logo depois do Google anunciar o Material Trace Expressive. Coincidência? Talvez. E até no Apple Watch tem inspiração. Parece que sim. O gesto de sacudir o pulso no WatchOS 26 para dispensar notificação comparam com o Shake to Dismiss do Galaxy Watch. Caramba! E para fechar, o Visited Places do Apple Maps. Muita gente está vendo como um clone do Google Maps Timeline. Parece que as plataformas estão convergindo em várias funções, né? Essa inspiração vai e volta. Exato. Funções básicas acabam aparecendo em todo lugar. E por falar em funções novas no iOS 26, a Emma Huth, lá no The Verge, descreveu um novo modo para economizar a bateria. O tal modo de energia adaptativa. Isso. A ideia é fazer o iPhone dar umas pequenas desaceleradas de forma inteligente. Como assim? Tipo, reduzir um pouquinho o brilho da tela, deixar algumas tarefas que rodam em segundo plano demorariam um pouco mais. Coisas pequenas, sabe? Tudo para tentar esticar a bateria. Entendi. E ele pode até ativar o modo pouca energia sozinho, automaticamente quando a bateria chegar lá nos 20%. Isso me soa familiar. Parece um pouco com a bateria adaptada do Android, não? Exatamente.
A lógica por trás é a mesma. Usar inteligência artificial para aprender como a pessoa usa o aparelho e aí otimizar o consumo de energia. Tentando adivinhar o que não vai ser usado para economizar, né? Isso. Ambos os sistemas estão nessa busca. Parece que o desafio da bateria acaba levando a soluções técnicas bem parecidas, né? Agora, vamos para uma visão um pouco mais crítica. A TechRadar, num artigo do Matt Bolton, pegou pesado com a Siri. Diz que ela continua sendo uma decepção, mesmo com todo esse papo de IA da Apple. O artigo não alivia, não. Diz que em 14 anos, a Siri parece que não saiu muito do lugar para tarefas básicas, tipo colocar um timer, mandar uma mensagem simples. E aquela versão super inteligente com IA que prometeram? Pois é, prometeram para 2024. Aí foi adiada de novo agora na WWDC 2025. Ficou para o próximo ano. De novo. E a comparação com as outras assistentes, como Alexa, Google? Continua bem desfavorável para a Siri, segundo o artigo. O autor acha ela muito inferior à Alexa, ao Google Assistente e até mesmo ao ChatGPT. Nossa. Ele até lembra do fiasco que foi o lançamento do primeiro HomePod, muito por causa das limitações da Siri na época. Verdade. Então a dúvida que o artigo levanta é: será que a Siri vai conseguir se manter relevante sem uma mudança, assim, radical e rápida? Fica a questão. E essa percepção de cautela da Apple com IA parece que não foi só da TechRadar, né? O Ben Jadwards, na Ars Technica, também comentou sobre isso na cobertura da WWDC 2025. Sim, ele concorda. Achou que as novidades da tal Apple Intelligence foram, modestas. O call screening, umas melhorias no Visual Intelligence, mas cadê a Siri realmente mais esperta? Aquela capaz de conversar de verdade. Não apareceu. Não veio. E isso contrasta muito com a postura mais agressiva de outras empresas como a Meta, a OpenAI. Mas eles não abriram as ferramentas de IA para os desenvolvedores? Abriram, sim. Deram acesso ao modelo de linguagem que roda ali no próprio aparelho, integraram ferramentas da OpenAI no Xcode. Isso é um ponto. Mas a sensação geral foi? Foi de que a Apple ainda está, assim, correndo atrás nesse campo. A percepção, que até deu uma leve mexida nas ações da empresa, foi meio essa, que a Apple Intelligence ainda é mais um nome de marca bacana do que um conjunto de produtos de IA realmente notáveis, pelo menos por enquanto. Saindo um pouco do universo Apple, a Android Authority publicou uma pesquisa interessante sobre a lealdade dos fãs de Android. E olha, os resultados mostram uma lealdade bem alta. Quase 80% das pessoas que responderam disseram que nem considerariam trocar para o iOS. 80%? É bastante. E por quê? Quais os motivos? Os principais são a flexibilidade do Android, a customização, o sistema de arquivos mais aberto e também a integração forte com os serviços do Google, que muita gente usa. E aquela minoria que até pensa em trocar, em pular o muro para o iOS? O que eles dizem? Alguns mencionaram a simplicidade do iOS ou algum recurso específico, tipo de acessibilidade. Mas a grande maioria parece que gosta mesmo daquele estilo mais power user do Android, sabe? E ainda torce um pouco o nariz para o ecossistema fechado da Apple, o famoso jardim murado. Mudando radicalmente de assunto agora, vamos para a indústria automotiva. Uma matéria da Slash Gear, do Alec Hively, conta que a Audi está usando inteligência artificial de forma bem intensa na produção de carros. Bem intensa mesmo. São mais de 100 projetos diferentes rodando lá dentro. E a meta é buscar uns 30% a mais de eficiência. Caramba! E onde eles usam mais essa IA? Principalmente no controle de qualidade. Tem um sistema, por exemplo, que analisa 1,5 milhão de pontos de solda por turno. Imagina isso. E usam muito também para analisar a quantidade imensa de dados que a produção gera. Entendi, mas aí fica aquela pergunta, né? E o pessoal que trabalha na linha de montagem? Como fica nessa história? Pois é, esse é o ponto delicado, o nó da questão. A Audio diz que a IA serve para apoiar o trabalho humano, para tirar aquelas tarefas mais repetitivas e cansativas. Mas a preocupação com os empregos existe. Com certeza. É uma preocupação real, ainda mais no momento em que a gente vê demissões acontecendo na indústria automobilística como um todo, inclusive na própria Audio. É aquele equilíbrio difícil entre o avanço da tecnologia e o fator humano, né? Agora, da Alemanha direto para a China. O Olhar Digital, com a Ana Júlia Pilato, trouxe uma notícia nossa, impressionante. Usaram robôs para mover prédios inteiros.
Parece coisa de ficção científica, né? Mas aconteceu mesmo lá em Xangai. Foram 432 robozinhos. 432? Isso. Eles carregaram um complexo de edifícios históricos chamado Huayanli. Coisa de 7.500 toneladas. Meu Deus! E por que moveram os prédios? Moveram eles temporariamente assim, para o lado para poderem construir um espaço subterrâneo embaixo. Depois, provavelmente, voltam para o lugar. Que loucura! E como funcionou isso na prática? Com muita calma e tecnologia, pelo visto. Os robôs eram controlados remotamente e foram projetados para conseguir trabalhar em espaços bem apertados ali embaixo da estrutura. Eles moviam o complexo todo uns 10 metros por dia, bem devagar. Que engenharia! Uma solução super engenhosa, né? Conseguiram preservar a história, os prédios antigos, e ao mesmo tempo modernizar, construindo coisas novas no subsolo, como lojas, conexões de metrô. Realmente incrível. Fechar essa rodada de notícias, uma informação vinda dos Estados Unidos pela Aero Magazine, matéria do Marcel Cardoso. Correto. No dia 6 de junho, agora, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva. O objetivo é dar um impulso, um gás, na indústria de drones lá nos Estados Unidos. Ah, interessante. E o que essa ordem determina exatamente? Basicamente, ela visa expandir o uso de drones, tanto comercial quanto pelo governo. Uma das medidas principais é determinar que a FAA... A agência de aviação deles, né? Isso, a FAA, que ela amplie as operações BVLOS. BVLOS, o que é isso? É a sigla para Beyond Visual Line of Sight, ou seja, permitir que os drones voem além do alcance visual do piloto que está em terra. Isso é fundamental para coisas como entregas de longa distância, inspeções de grandes áreas... Entendi. Faz todo sentido para expandir o uso. E tem mais alguma medida importante nessa ordem? Tem sim. Ela também acelera os testes de mobilidade aérea avançada, cria um programa piloto para integrar os EVTOs, Aqueles tipo carros voadores? aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical. Exatamente esses. E também incentiva o uso de IA por tentar agilizar as autorizações e licenças da própria FFA. Além disso, tem o foco em fortalecer a produção doméstica de drones e também as exportações. Parece um pacote bem completo para impulsionar o setor por lá. Sim, a ideia é realmente destravar o potencial dos drones na economia americana.